Espero firmemente que o Brasil se reerga após a votação de impeachment. Obrigado. Líder Marcos Marinho. Senhor presidente Rogério Rosso, quero lhe cumprimentar, quero cumprimentar também o senhor relator Jovair Arantes, senhoras e senhores parlamentares. Estamos vivendo um momento do Brasil que não cabe discussões apequenadas. O Brasil vive um momento grave e a gente tem que passar a virar essa página. Estamos nesta legítima ágora parlamentar debatendo a ação do governo. Com a devida venha ao douto ministro da Advocacia Geral da União, que aqui esteve para trazer a defesa da Presidente da República, divirjo da sua tese de que o impeachment nunca será perdoado pela história democrática do povo brasileiro. Percebo nela uma retórica historicista. Não pode um advogado da União, no século XXI, afirmar porque o futuro sempre será desconhecido. Ele foi além, senhor presidente, ao dizer que decretar o impeachment é um ato político excepcional. Para ele, seria o mesmo que levar o país a uma profunda insegurança democrática e jurídica. Concordaríamos plenamente com o advogado-geral se ele pudesse demonstrar, além da previsão constitucional, o que seria a excepcionalidade. Se só a excepcionalidade justifica o impeachment, por um silogismo verdadeiro, somos obrigados a concluir que ferir a lei orçamentária é um erro excepcional. Disse também que seria golpe quando se urge um processo sem provas legais. Se aqui se age seguindo os dispositivos constitucionais, falar a palavra golpe soa leviano. Não existe golpe quando o Estado racional legal tem meios reconhecidos para comprovar o conjunto dos fatos. Existem instituições formalmente constituídas. Temos garantia de que não estamos submetidos à vontade de uma só pessoa ou de uma só ideologia. A racionalidade do Estado de Direito pressupõe que o encontro de ideias da maioria do espectro político tem a sabedoria para dizer as normas. Neste momento em que os poderes da República confirmam o ideal teórico da independência dos poderes, falar em golpe é um descuido ou, em uma benevolência hipótese, apenas uma estratégica retórica de defesa. Os poderes da República, senhor presidente, sabem, e a Constituição do Brasil assenta as obrigações dos governantes. O artigo 85 diz que são crimes de responsabilidades os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária. Ao final deste processo na Câmara dos Deputados, poderemos dizer se o termo pedaladas fiscais será incluído no dicionário político. Se votarmos contra a admissibilidade, as pedaladas terão significado de mau gosto, de piada de mau gosto. Se decidirmos pelo sim, servirá de ensinamento, senhor presidente, para a gestão política. O que teremos que avaliar por pressuposto? Teremos de decidir no voto se os decretos que abriram créditos suplementares encontraram amparo legal na lei orçamentária. O Executivo Federal editou em julho e agosto de 2015 6 decretos de créditos suplementares sem a devida autorização legislativa, como se o Congresso Nacional fosse apenas um apêndice do Executivo. Além disso, os decretos publicados atentaram especialmente contra a lei orçamentária. O artigo 4º da Lei 13.115, senhor presidente, diz que somente fica autorizada a abertura de créditos suplementares desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecido para o exercício de 2015. A ação dolosa dos decretos foi comprovada no fim de 2015. O Executivo enviou um projeto de lei propondo a mudança de meta de resultado primário. Isso é a confissão do Executivo de ter cometido uma irregularidade. Isso houve também, senhor presidente, transferências de obrigações estatais para instituições financeiras que o próprio governo controla. Para encerrar, doutor. Aconteceu com os créditos do programa Bolsa Família, operado pela Caixa Econômica Federal.
A Caixa usou recursos próprios para pagar os benefícios. Só um minuto, presidente. O artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a operação de crédito entre instituições financeiras, estou terminando, estatal e o ente da federação que a controla como beneficiário do empréstimo. Quando o governo utiliza durante meses recursos de uma instituição financeira para pagar a própria obrigação do Tesouro, o que faz é uma operação de crédito. Essa ação governamental ficou pior em dolo. A verdadeira pedalada significa juridicamente fraude orçamentária. Já vou encaminhar agora. Deputado, 10 minutos para cada partido. Já estou finalizando. Fraude orçamentária, e é isso que nós estamos aqui tratando. Por isso, como deputado e líder do PRB, o encaminha pela admissibilidade do impeachment. Pela liderança do PDT, deputado Everton Rocha. Deputado Gueira vai começar utilizando o tempo do partido, presidente. Senhor presidente, por favor. Vou dividir com ele. Primeiro, quero acolher ou colaborar com Vossa Excelência quando diz que as coisas foram empurrando e nós temos ou teremos aí na Praça dos Três Poderes uma muralha, um muro separando os que são a favor do impeachment e os que são o contrário. Mas, na verdade, senhor presidente e senhores deputados, o que teremos ali é uma divisão de grupos da estratificação social do nosso país. Não tem por que duvidar disso, porque, de um lado, como já foi estabelecido, à direita ficarão os que são favoráveis ao impeachment. E nós já saberemos quem estarão lá. São aqueles que são financiados pela Avenida Paulista. São aqueles, os empresários, a elite paulista, que estará financiando aqueles que vão, de fato, aplaudir ou aqueles que são a favor do impeachment. São os descendentes dos barões de café que estarão empurrando para a Praça dos Três Poderes uma claque que quer ver no Brasil o fim dos programas sociais. Do outro lado, pela esquerda, como diz a programação, estarão aqueles que foram beneficiados pelos programas sociais, os que tiveram fome e deram de comer através do Bolsa Família e os programas sociais, dos que não tinham teto e lhe deram moradia com o programa Minha Casa e Minha Vida. Serão aqueles que não tinham luz do campo e foi lhe dado energia elétrica, porque conhecemos muito bem, porque nós viemos lá no Nordeste. Como diz a elite paulista, nós lá do Brasil profundo, dos grotões do Nordeste, estaremos ali sim, defendendo a legalidade, porque é exatamente isso que prega e sempre pregou o Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola. Estarão ali, do outro lado da esquerda, aquele que os filhos não tinham acesso às universidades. Os seus filhos não chegariam a ser doutores. E agora, com os programas de mais universidade, de mais escolas técnicas, estarão, portanto, agora com medo de que esses programas, de fato, vão ser extintos. É o chamado muro da vergonha. É a divisão da população brasileira, da estratificação social. E nós sabemos, senhor presidente, que esse golpe tem um roteiro, tem seu início, e começou exatamente lá nos jardins do restaurante dos Jardins, na capital paulista, onde ex-ministros, advogados ligados ao PSDB, como a professora Janaína e o ex-ministro Reale, em um chamado restaurante chamado de Conspiratas, tramava já em abril de 2015 a derrubada de uma presidente que foi eleita pelo povo.
estava inspirado em Carlos Lacerda, que dizia: não deve ser candidato. Se for candidato, não deve ser eleito. Se eleito, vamos derrubar. Por isso que, em agosto, tramaram esse golpe chamado impeachment, que não tem nenhum fundamento, e nós do PDT estaremos dizendo não ao golpe. Senhor presidente, deputado Flávio Nogueira, orgulha o nosso partido. Ele fez a colocação de forma certeira, no momento que ele divide, no momento que ele coloca as palavras do muro da divisão. Esses muros que nós vamos ter a responsabilidade de tirar, tijolo por tijolo construído durante os últimos meses, se não anos aqui dentro dessa casa. É óbvio que depois da eleição, nós percebemos que pela disputa acirrada que se teve no Brasil, se teve um resultado apertado, aonde se surgiu o inconformismo e aonde se surgiu também a falta de condições, naquele momento, de perceber que precisávamos, nós do Congresso Nacional, assim como o Executivo, precisávamos naquele momento abrir uma mesa ampla, democrática, para se fazer um bom e justo debate do que pensamos e do que queremos para o Brasil. Naquele momento, acabadas as eleições, lembre-se como fosse hoje, no segundo turno. No meio da contagem, o grupo que perdeu a eleição já comemorava em alguns estados. Depois, na reta final, abre-se as urnas do Nordeste e de Minas Gerais, e aí o grupo que perde a eleição não só vem a derrota, mas vem a frustração. Dali, éramos para ter aberto uma mesa de diálogo, sim, propositiva para o Brasil, porque sabíamos que no primeiro discurso que teve aqui na casa ao lado, já era a declaração, sim, de guerra permanente para que esse governo não se mantivesse em pé. Que se tire a lição nesse momento, nessa disputa árdua, insana, aonde cada um aqui se expôs da maneira que se expôs, e aí todos, eu volto a repetir, a democracia, para muitos, ela só vale quando é o seu ponto de vista. Muitos estão na rua, hoje pedindo, não é apenas por um governo melhor, estão pedindo para se mudar tudo, inclusive essa casa, e todos sabem disso. Se formos procurar o sentimento de verdade da população, muitos não acham que o sistema representativo de hoje já está falido. A prova disso, que 10 milhões de brasileiros deixaram de ir para a urna no ano passado, no ano da eleição em 2014. Temos que perguntar o que fazer para motivar esses brasileiros a irem para as urnas para se sentir representados. Nós do PDT estamos aqui cumprindo uma tarefa política. Não é uma tarefa fácil, quando se tenta criar uma sensação de que do jeito que está vindo é uma avalanche e nós temos que ir simplesmente pela onda. Primeiro que essa onda, ela será quebrada daqui a pouquinho no plenário, daqui 8 dias. Será quebrada porque eu tenho certeza, presidente, que nós não iremos permitir, a bancada do PDT não irá permitir esta tentativa de forma violenta de tirar o mandato de um presidente eleito pela vontade da maioria dos brasileiros. Críticas, o PDT tem várias. Desde o início do governo, colocamos críticas pontuais, por exemplo, quanto à questão da política econômica. Sabemos que, assim como houve inconformismo de quem perdeu a eleição, houve também a falha de quem ganhou a eleição para conduzir um processo de diálogo e também de construção dentro desse parlamento. Falhas houveram para todos os lados, inclusive pela nossa casa, aonde não tem as condições, hoje, infelizmente, de discutir os grandes temas que precisam ser trabalhados e discutidos no país. Está aí a reforma da Previdência, que nós sabemos que daqui a pouquinho vamos ter que enfrentar de frente esse problema. A reforma tributária, que é um outro grande problema desse país, que vamos ter que discutir de frente esse problema e de forma franca e leal. Aqui nessa casa, há menos de um ano, se discutiu de forma assodada a redução da maioridade penal e diziam que a grande maioria da população queria reduzir a maioridade penal. De lá para cá, o que foi que essa casa, de forma propositiva, fez para que a gente garantisse as nossas crianças nas escolas de forma de tempo integral? E não é apenas o governo federal, tira os governos estaduais e as prefeituras que todos aqui dirigem no Brasil afora. Senhor telespectador,
vereador, na sua prefeitura que é liderada, que hoje o prefeito é de outro partido sem ser da base do governo, me diga quantas escolas de tempo integral foram construídas na sua cidade. Me diga quantas oportunidades foram dadas para esses adolescentes, para os mesmos que estavam aqui dizendo que se não fosse reduzido não ia resolver o problema. E como foi que foi feito para incluir? Então nós sabemos, presidente, que essa discussão do impeachment ela se tornou uma discussão política, sim. Agora ela tem que ter razoabilidade jurídica, ela tem que ter pontos jurídicos e nós não iremos fugir dela. Este relatório e esta denúncia não tem razão de ser e de existir. O PDT não vai só encaminhar contra, como vai lutar dentro desse Congresso e dentro da sua bancada para que para que a gente possa manter de forma unida, primeiro, a nossa altivez. O PDT nunca fugiu da luta. Manter a nossa coragem, porque o PDT em todos os momentos difíceis sempre esteve do lado do povo brasileiro. Basta ver a nossa CLT hoje, que é protegida também pelo PDT. Nós nos orgulhamos das nossas posições. E volto a repetir, o remédio para governo ruim é na eleição. Na eleição se ganha no voto e aí sim a gente... Presidente. Pela liderança do PTB, deputados Arnaldo Faria de Sá e Luiz Carlos Busato. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos. Quero desagravar meu líder, Giovanni Arantes, que foi agredido injustamente pelo Zé Cardoso, e dizer sem dúvida nenhuma que nós não podemos deixar de registrar e cumprimentar também o trabalho apresentado pela Janaína Pascoal, pelo Real Júnior e pelo Hélio Bicudo, que foi esquecido aqui agora, que é um petista decente. Na verdade, senhor presidente, nós temos que lutar muito, porque a situação do país é muito complicada. E o começo dessa mudança é aqui e agora. Tem uma diferença fundamental entre a Comissão de Ética e esta comissão. A Comissão de Ética julga, esta encaminha o processo para ser julgado no Senado. Quem não sabe disso acaba falando uma série de bobagens. A situação é extremamente preocupante. O Brasil passa por uma crise impressionante. Ganharam eleições de forma fraudada. O João Santana, que está preso, cobrou mais de quase 100 milhões para fazer as mentiras parecerem assimiláveis pelo povo brasileiro. Disse a presidente em campanha que não ia mexer com os trabalhadores, nem com a vaca tussa. E o pior, senhor presidente, a vaca tossiu e está indo para o brejo. Foi uma luta importante. Logo depois do início do seu mandato, as medidas provisórias que mandaram para casa para cortar direito do trabalhador no seguro-desemprego, para cortar direito da pensão e cortar direito dos aposentados. Com muita luta, nós conseguimos modificar essas medidas provisórias e salvamos a Fórmula 85 e 95 a duras penas. Portanto, senhor presidente, apesar de ter sido dito pelo presidente Lula que esse Congresso tinha 300 picaretas, agora se vê quem são os picaretas. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, nós temos que permitir que o relatório do deputado Giovanni Arantes seja aprovado e, a partir da aprovação dele, vá ao plenário e o plenário confirme e aí o Senado faça a sua parte. Porque todos sabemos o que é pedaladas. Pedaladas são aquelas bicicletas que se dá na economia e aí tem que ficar girando permanentemente para manter a bicicleta em pé. Mas essa bicicleta caiu. Por isso, talvez, ela tentou, em vários caminhos de bicicleta, mostrar uma outra bicicleta. Mas a bicicleta que complicou esse país foram as pedaladas fiscais. Não adianta agora mandar a Caixa liberar 7 bilhões do PIS para as pessoas com mais de 70 anos para tentar minimizar o tamanho do estrago que foi feito na energia elétrica, no combustível e em todas as situações do nosso país. Tenho certeza, senhor presidente, é preciso fazermos alguma coisa. E a hora é esta, a hora é agora. Começa aqui, na comissão do impeachment, na votação desse brilhante relatório do deputado João Arantes, a oportunidade desse Congresso entrar em sintonia com as ruas e mostrar aquilo que realmente todos nós podemos e devemos fazer. Disse a presidente da campanha que faria o diabo para ganhar a eleição. Ela deve estar abraçada com o diabo mesmo. Mas nós estamos com Deus em busca da bênção para essa nação. E vamos buscar essa solução. Essa solução começa aqui, agora, nesse momento. Essa casa tem uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser colocada à prova agora.
Começou no brilhante relatório do deputado Jovair Arantes, que poderia até ter ido muito mais profundo, mas não foi, para que não pudesse ser judicializado. E nós sabemos, senhor presidente, por várias vezes no dia de hoje, tentou se complicar, como agora, quando estou falando, tentam aqui me distorcer, me distrair, me atrapalhar. Mas não o farão de jeito nenhum. Que nós estamos aqui e tenho certeza, senhor presidente, o relatório do deputado Jovair Arantes será aprovado. E a bancada do PTB, tanto que o Benito quanto o Busato e além do relator, estarão perfilados nessa busca. A busca de um novo momento, de um novo país, da reconstrução, da volta da tranquilidade, da busca da oportunidade. Buscar, senhor presidente, expectativa, buscar perspectiva. Esse país está à deriva e não pode continuar. Nós precisamos dar a resposta que toda a população precisa e espera de todos nós. Tenho certeza, senhor presidente, vou concluir dentro do tempo que me foi combinado. Nós daremos a resposta que o povo precisa. Com Deus, pela nação, sim ao impeachment. Deputado Luiz Carlos Busato. 5 minutos. Alô. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o presidente Rogério Rosso pela serenidade na condução dos trabalhos, presidente. E, principalmente, enaltecer aqui, parabenizar o relatório do deputado Jovair Arantes. Um relatório elogiado pelo Brasil inteiro, evidentemente que unicamente não pelo advogado-geral da União. Vimos aqui uma defesa do advogado totalmente desconectada da realidade brasileira. A realidade brasileira mostra uma série de crimes cometidos durante esse governo. E o PT está tão acostumado a essa profusão de crimes que acha que uma pedalada de 50 bilhões é uma listinha de supermercados. Passadina, 700 milhões de prejuízo, 100 bilhões de rombo nas contas públicas, assalto aos fundos de pensão, rombo no FGTS, quebra da Petrobras e quase 600 mil pessoas, agora, dia 6 de abril divulgado, beneficiadas pelo programa Reforma Agrária. E os fundos de pensão também. Paralisou, eu falei os fundos de pensão e o FGTS. Paralisou o programa da reforma, o TCU paralisou o programa da Reforma Agrária porque 1 em cada 3 beneficiados, presidente, foi beneficiado ilegalmente. Um prejuízo de 100 bilhões nas contas públicas. Políticos beneficiados, mais de 1.000 vereadores, deputados, até um senador. Empréstimo ilegais a empresários, donos de Land Rover, etc. Eu vou paralisar um pouquinho para... Para o tempo. Pessoal, eu sei que já são algumas horas, ainda temos outras horas, estamos na metade praticamente, portanto, ouvi com atenção essa fase final antes da votação. Obrigado, deputado Busato. Como eu disse, mais de 1.000 políticos beneficiados pelo programa da Reforma Agrária, mais de 18 mil empresários, 38 mil mortos beneficiados pelo programa da Reforma Agrária em Baçaí. E crianças de 2 a 3 anos. Uma vergonha, mais uma vez. No Brasil nunca foram feitas tantas provas contra um governo, tão claras, tão escancaradas e com tantas pessoas acusadas. O PT, nesses 13 anos, quebrou o país. Agora quer enganar o povo, dizendo que não foi, que não viu, que é golpe. A presidente Dilma não tem mais governabilidade, tentou ganhar a eleição a qualquer preço, não soube manejar a crise econômica e faltou com uma autocrítica a toda a prova. As pedaladas, se comparadas a essa imensidão de crimes, presidente Rosso, até parece ser realmente irrelevante. Só que não, como diriam meus filhos, a Fernanda e o Rodrigo, só que não. O deputado Jovair provou aqui, no relatório de mais de 4 horas de leitura, que houve crime. Se compararmos, aliás, Jovair, esse impeachment ao impeachment do presidente Fernando Collor, aquele, vamos chegar à conclusão que deveria ser julgado no juizado de pequenas causas. Uma Elba.
Por fim, um alerta. Quero dar um alerta aqui a toda a população. Aqui, hoje, vamos vencer com folga essa eleição. Porque cada titular que falta, um suplente o substitui. Mas domingo haverão deputados doentes, deputados com chikungunya, com gripe, H1N1, com avião perdido. Pior do que não votar pelo Brasil é se acovardar. Eu peguei um livro aqui, do deputado Rogério Marinho, que diz na página 57 desse livro, que o avô do Rogério Marinho, que está ali ó, na parede, naquele retrato, diz o seguinte: Djalma Marinho, quando me ofereceram o poder, mas exigiram de mim alienação e silêncio, fiz a minha escolha, conjurando as dominações dos gentios, num gesto claro do qual não me arrependo, e foi com um ato de criação exauiu-me a angústia e a fadiga. Parabéns para o seu avô, Rogério Marinho. Domingo, pessoal, pior do que não vir votar é se ausentar. Esses são corruptos e são covardes. Muito obrigado. Pela solidariedade, deputado Fernando Francischini. Presidente, gostaria que novamente Vossa Senhor fosse o defensor do tempo, porque papas na língua não são o meu forte, presidente. Mas a Polícia Federal, na visão do PT, é golpista. Receita Federal é golpista. Ministério Público Federal, na visão do PT, é golpista. Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o que decidem, viram golpistas. Justiça Federal, doutor Sérgio Moro, todo mundo é golpista. A OAB, o presidente nacional e aqueles que vieram aqui trazer o pedido, antes eram amigos, depois viraram golpistas. 80% da população brasileira, ou mais, de acordo com a pesquisa, golpista. 6 milhões e meio, 7 milhões de pessoas nas ruas, golpistas. Tribunal de Contas da União, a pedidos aqui, golpista. A mídia, todos os canais de televisão que põem alguma notícia que o PT não goste, é golpista. Os rádios, os jornais, de acordo com o editorial dos grandes jornais, eles viram amigos eternos ou golpistas. As federações de indústria, de agricultura. Sobrou alguém, presidente? Só sobrou o PT. O resto, todo mundo é golpista. Quem está certo? O país está dividido? Não está dividido. O país está demonstrando que não sobrou quase nada, que na visão deles não seja golpista. Eu separei, presidente, talvez de uma forma bem ponderada, algumas coisas que eu acho que são os passos que levaram a esse momento do impeachment. A ascensão do PT ao poder, a decisão de que teria que ter um projeto de poder de dezenas de anos, a criação do Foro de São Paulo, e na criação do Foro de São Paulo, os bastidores intuitivos de que os fins justificavam os meios. Para permanecer no poder poderia se fazer qualquer coisa, desde corrupção, como doutrinação ideológica, como dominação de massas, como dividir o país entre nós e eles, entre negros e brancos, entre heterossexuais e homossexuais, sempre no intuito de dividir para governar. Na nossa visão, o Foro de São Paulo é um dos grandes responsáveis nos bastidores de tudo, pela criação dessa crise que nosso país vive, pois a maioria dos investimentos foram direcionados ideologicamente e partidariamente para Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, países africanos, alguns com ditadores no poder, mas sempre o viés da esquerda ligada ao PT e aos partidos que fazem parte desse pensamento mais estreito de dominação de esquerda. Quase criação de uma ditadura de esquerda à la Chaves, à la Maduro, à la Fidel Castro e tantos outros. O BNDES financiou um porto em Cuba, sendo que aqui os portos que precisam de investimento para exportação, muitos estão à míngua esperando esses investimentos. Investiu em estradas em outros países, financiou obras como usinas em outros países, e aqui a conta de luz explodindo. Nós assistimos nos últimos anos, presidente, na área de saúde, as unidades de pronto atendimento não atendendo ninguém, porque criaram um projeto de marketing chamado Mais Médicos, humilharam os médicos brasileiros, querendo empurrar para eles a conta do descaso com a saúde,
e não fizeram nenhum investimento em enfermeiros, em técnicos, em profissionais, e hoje tudo aquilo que foi prometido em campanha de construção de unidades de atendimento e 24 horas ficaram na promessa. A Zika, a dengue e tantas outras doenças que o investimento programado pelo governo foi minúsculo nos últimos anos, fizeram com que fosse um fiasco o tratamento que o PT deu para a saúde, sem falar nos programas de enfrentamento ao crack, que não chegaram a 20%, 30% daquilo que foi prometido, e o crack destrói, domina, incentiva a violência e a criminalidade nos grandes centros e até nas pequenas cidades hoje. Por falar em insegurança, as fronteiras abandonadas, a ideologia política incentivando a relação entre países. Por exemplo, quando a própria Bolívia diz que não vai controlar os carros furtados e roubados que lá estão, é claro que o Brasil faz vista, não olha com os olhos de que deveria cobrar com o Itamaraty uma posição da Bolívia, e isso incentiva a venda de carros roubados e furtados, troca por drogas naquele país, com a Venezuela, que incorpora bens do patrimônio público brasileiro, e tantos outros que a gente vê o viés ideológico. E quando a gente vê que tudo isso chega no mensalão, ou seja, comprar deputados e senadores para votarem com o governo, para não fiscalizarem esse governo. Quantos líderes estão presos hoje de partidos políticos que eram deputados, que tinham uma liderança importante, e que hoje que foram expostos e que, para entrar no jogo do que o fim justifica os meios, estão pagando com mandatos, expondo suas famílias, pagando pena como bandidos hoje. Por quê? Porque tinha um viés ideológico por trás de tudo isso. E o mensalão não serviu para nada como ensinamento, porque veio o Petrolão na sequência. E o Petrolão não deixou de ser uma divisão de cada área de Petrobras que ia ter corrupção, que iam bancar partidos políticos que estavam agregados ao projeto de poder de dominação eterna que a esquerda, liderada pelo PT, queria fazer. Dividiram a Petrobras, fatiaram ela e venderam ela. Falaram tanto contra a privatização da Petrobras, mas eles privatizaram a corrupção dentro da Petrobras. E se você acompanhar, a Petrobras foi só o primeiro passo do setor elétrico, as usinas, as estradas, qualquer obra. E nós propomos no primeiro mandato a CPI da corrupção, quando a gente viu que parecia o fim do mundo. Macris comigo na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e tantos outros que estão aqui, que cada semana estourava um evento de corrupção num ministério diferente, caía chefe da Casa Civil e a Polícia Federal, a gente não tem nem como relacionar a quantidade de nomes de operações que a Polícia Federal desencadeou nesse governo. Os fundos de pensão hoje, uma nova operação, a Postales, milhões e milhões de desvio na Postales, bilhões de desvio na Petrobras e o BNDES investindo em outros países. Passadina é um evento que tem que ser registrado. A presidente atual da República era a presidente do Conselho de Administração. E a maioria dos membros dela estão presos pela Polícia Federal. Os 4, 5 diretores da Petrobras entregaram, devolveram o dinheiro. Estão presos fazendo delação premiada. Nós temos que enfrentar esses problemas. São crimes de responsabilidade configurados. Sempre que o mérito, deputado Jovair Arantes, sempre que o mérito é indefensável, no caso, crimes consumados de responsabilidade como hoje, ataca-se as formalidades e ataca quem é o autor do relatório ou o presidente da comissão. Antes, amigos e comemorados, deputado Jovair, deputado Rosso, boas pessoas, gente do bem, viraram inimigos da noite para o dia, e as hostes dos blogs podres pagos com dinheiro público passam a atacá-los como se virassem inimigos e não prestassem da noite para o dia. Só porque fala a verdade. Porque falam o que desagrada as hostes do partido que domina a esquerda no nosso país. Eu, presidente, termino com um pensamento que fiz de tudo que eu assisti nos últimos dias, da configuração dos crimes de responsabilidade, independente de botar em filigrama jurídica se tal ou não está no relatório. Mas golpe é quebrar e assaltar uma das principais empresas do Brasil, a Petrobras, em prol de partidos políticos. Golpe é falir o país e produzir milhões de desempregados para se manter no governo. Golpe é gastar dinheiro que não se tem, emprestando do próprio caixa do governo para iludir e mentir para eleitores brasileiros. Golpe é Lula virar ministro para não ser preso na Lava Jato.
Golpe é Dilma ser eleita com dinheiro de corrupção. E eu finalizo, presidente, com alguém que não se vendeu para a Lei Rouanet, nessa transformação do comunismo bélico para o comunismo cultural que a gente assistiu de Gramsci aqui no Brasil nos últimos anos, onde a Lei Rouanet tentou comprar almas e comprar artistas e intelectuais do nosso país, mas que a grande maioria não se vendeu e não aceitou, e a gente viu as repercussões nas redes sociais. E eu termino com o curitibano Ari Fontoura, que ontem no programa do Faustão trouxe uma frase que para mim é uma frase simbólica. Ele disse: golpe, quem deu foi a senhora presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado, presidente. Pela liderança do PTN, deputado Marcelar. Presidente, como líder do PTN, eu vou ceder meu tempo para o deputado Bacelar. Claro, deputado Luiz. Mas queria fazer uma pequena introdução antes de passar a palavra. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela condução desses trabalhos. Já tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência nesse último ano, nas nossas reuniões, e admiro a sua postura, a sua disposição, e digo que essa sua presidência só engrandeceu a sua biografia. O senhor realmente marcou a história na condução dessa comissão. Obrigado, Luiz. Parabenizar o líder Jovair também, com quem convivi, embora discordando da posição do senhor, mas devo enaltecer o brilhante trabalho feito durante esse relatório, que é questionado ou não, um relatório que vai embasar o voto dessa comissão. Como líder, presidente Rosso, me sinto numa posição aqui muito difícil. Como disse aqui meu colega deputado Leonardo Pisciani e meu colega deputado Agnaldo Ribeiro, também do PP, lideram uma bancada dividida, uma bancada profundamente dividida e que tem vivido momentos muito difíceis. Uma bancada que se consolidou agora por advento da janela partidária, foi o partido que mais cresceu proporcionalmente na Câmara, recebeu parlamentares de várias agremiações políticas representadas nessa casa e, por isso mesmo, vive um momento muito difícil nesse momento. A nossa presidente nacional, deputada Renata Abreu, e a executiva nacional do partido defende publicamente de maneira enfática o impeachment da presidente Dilma e é acompanhada por grande parte da bancada. O deputado Gaguinha, aqui, ex-governador do estado de Tocantins, é um desses também que defendem o impedimento da presidente. Mas a outra parcela da bancada é contra o afastamento da presidente. E é essa posição de líder agora em que me encontro. Uma bancada dividida, e aqui queria fazer uma manifestação pública em defesa da deputada Renata Abreu, que de forma muito enfática tem manifestado a sua posição favorável ao impeachment e tem sido atacada de maneira covarde e vil, como se a deputada Renata Abreu pudesse ingerir sobre a posição de cada deputado do seu partido, o que ela jamais faria. O partido cresceu justamente na questão da democracia interna. É um partido que não tem os atrativos dos grandes partidos de tempo de televisão e fundo partidário. Mesmo assim, cresceu 220% nessa legislatura. Então, aqui faço um desagravo à deputada Renata Abreu pelos ataques covardes que ela tem enfrentado, mesmo manifestando de maneira enfática, clara e peremptória a sua posição pelo impeachment. E aqui, presidente, já me manifestei publicamente sobre a minha posição pessoal. A minha posição pessoal é contrária à da executiva do meu partido e da minha presidente. E faço isso de consciência tranquila. A minha posição se embasa justamente no relatório que foi concebido aqui nessa casa, onde não consegui vislumbrar crime de responsabilidade da presidência da República. Se aqui fosse votado hoje o afastamento de uma presidente por incompetência, por má gestão ou por impopularidade, com certeza meu voto seria pelo afastamento da presidente. Mas isso não está escrito na Constituição brasileira. E por isso a minha consciência me impede de votar esse relatório. Tenho visto uma profunda divisão aqui na casa. Divisão essa que espero ver superada após a votação do processo de impeachment no plenário. Sejam quem sejam os vencedores. O país precisa de uma conciliação nacional. É isso que a sociedade quer de nós. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque nunca votei no PT. Votei no candidato Aécio Neves na eleição para presidente. Votei sempre contra o PT. Então tenho legitimidade para dizer que hoje não votarei pelo afastamento da presidente, porque a minha consciência não permite isso. A minha própria família hoje está dividida. Tenho sofrido ataques, inclusive de familiares com quem convivo há 50 anos, que não entendem a minha posição aqui. A minha esposa na minha casa tem posição diferente da minha.
mas respeita a minha posição. Olha a sabedoria feminina. Olha a sabedoria feminina. Por favor, deputado, por favor. Queria que pusesse o tempo, mas respeita a minha posição, porque sabe que o marido dela, com quem ela convive há tantos anos, jamais votaria contra a sua consciência. Era o que eu queria falar. Vou passar o tempo ao meu deputado Bacelar e vou dizer que a bancada do PTN estará liberada para votar de acordo com a consciência de cada parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Bacelar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos na história do Brasil duas vertentes. Uma golpista e a outra a reação das forças conservadoras todas as vezes que se tenta diminuir o grande entrave para o desenvolvimento desse país, que são as desigualdades sociais. Nós tivemos golpe aqui na nossa independência, um golpe do príncipe contra o pai. Tivemos golpe na própria proclamação da República. Um marechal monarquista derrubou o imperador. Getúlio Vargas no Estado Novo. O golpe parlamentarista contra João Goulart e, por último, o golpe militar de 64. Hoje, estamos assistindo mais uma tentativa de golpe. Um golpe parlamentar, um golpe que não tem apoio na lei, como já foi aqui demonstrado amplamente pelo ministro-chefe da AGU, José Eduardo Cardoso, e vários outros colegas parlamentares. O relatório não conseguiu, em momento algum, com todo respeito ao deputado Jovaí, mas o relatório, em momento algum, mostrou que a presidente tenha agido com má fé. E não conseguiu mostrar isso por um motivo simples. Não se pode provar o que não existe. Nunca existiu dolo da presidente da República. Nunca ninguém conseguiu imputar uma atitude de má fé à senhora presidente. O que nós temos aqui é uma atitude de revanche eleitoral. Não se conformaram com o resultado das urnas. Primeiro, pediram a recontagem de votos. Que papel feio, pedindo a recontagem de votos sem justificativa. Não foi à frente. Aí começaram a espalhar esses boatos, saído de Minas Gerais, que havia fraude na apuração eletrônica dos votos. Chegaram a pedir uma auditoria nas urnas. Nada foi à frente. Agora estão impugnando a aprovação das contas eleitorais da senhora presidente da República, processo que tramita no TSE. Tudo isso é manobra de um grupo que quer tomar o poder no grito. E isso, eles não estão vendo a instabilidade democrática que isso traz ao país. Não é uma eventual impopularidade de uma administração que justifica a derrubada de um governo. Aliás, um nobre colega na sexta-feira disse aqui, se esse fosse um parâmetro verdadeiro, teria que haver uma renúncia coletiva da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o deputado Alessandro Molon, porque não existe instituição com mais baixa popularidade no país do que as duas casas do Congresso Nacional. Se fôssemos, não é um eventual, imagine, nós não estamos no parlamentarismo. O regime que o povo brasileiro definiu foi o presidencialismo. Então não é uma eventual maioria da oposição que derruba um governo. Não pode ser. No presidencialismo, a demissão do chefe do executivo é um ato extravagante. Não pode ser banalizado como essa oposição que não consegue vencer as eleições nas urnas quer fazer aqui. Traz também, senhor presidente, instabilidade jurídica. Que país, que empresa, que fundo estrangeiro vai querer, senhor presidente, investir num país que rasga as suas leis, num país que o parlamento não respeita as suas
a sua Constituição. E toda vez, senhor presidente, que se tenta diminuir desigualdade social nesse país, as forças conservadoras reagem e derrubam o governo. Eles estão cegos. A oposição brasileira está cega aos 2 graves problemas desse país: a redução das desigualdades sociais e a falta de igualdade nas oportunidades. É isso que atravanca. Eles não admitem que mais de 30 milhões de brasileiros tenham saído da miséria absoluta. Eles não admitem as cotas, eles não admitem os programas de financiamento para que o filho do trabalhador possa entrar na universidade, não admitem Minha Casa Minha Vida. Tem, senhor presidente, erros do governo. Nós não admitimos a corrupção e queremos que os corruptos sejam punidos, mas usar isso como um fim antidemocrático, senhor presidente, isso vai de encontro aos interesses do Brasil. Não podemos permitir a banalização. Para concluir, deputado, por favor. Presidente, não vamos permitir a banalização do impeachment, nem esta agressão à democracia brasileira. Muito obrigado. Pela liderança do PCdoB, líder Daniel Almeida, deputada Luciana. A deputada Luciana falará 5 minutos, depois os 5 restantes. Ok. Fica comigo. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, acho que depois de tantas horas de debate, está comprovado tecnicamente e juridicamente que não há nenhum crime de responsabilidade imputado à presidenta Dilma Rousseff. O que está em jogo, na verdade, é o futuro do país. Um país que tem uma jovem democracia. O que está em jogo é a quebra de institucionalidade. Parafraseando um grande pernambucano chamado Barbosa Lima Sobrinho, ele dizia que no país existiriam no Brasil 2 partidos, o de Tiradentes e o do Joaquim Silvério dos Reis. O de Tiradentes defendendo os interesses do Brasil e o do Joaquim Silvério dos Reis traindo os interesses do Brasil. E o que nós vimos aqui, nesses últimos dias, desse processo golpista contra a presidenta Dilma, é um verdadeiro conluio, como está no dicionário, trama, conspiração, com teor maléfico, comandado pelo presidente Eduardo Cunha, pelo vice-presidente da República, vazado hoje à tarde, revelado no seu vazamento a conspiração. E o que é que, com o PSDB e o DEM, e o que é que espanta a população brasileira? É que o presidente Eduardo Cunha é réu em 7 processos do Ministério Público Federal. E o que assusta a população brasileira é exatamente a necessidade de a gente superar essa crise, enfrentando com altivez os grandes desafios nacionais. Não há retrocesso, não aponte para o passado que está no programa que quer impor para o país. Se quiser impor o seu programa retrógrado, que tira direitos, que ganha as eleições nas urnas. Nós ganhamos desde 2002 para cá todas as eleições. Se quiserem impor agenda retrógrada, neoliberal para o país, ganha as eleições no país. Senhor presidente. Deputado líder Daniel. Não, é que eu estava vindo, desculpa, é que eu estava vindo o sino achando que era o meu tempo, mas era pedindo silêncio. Vossa Excelência então, tem deixa eu continuar. 2 minutos e meio. Que bom. Então, o que nós vemos, vou discorrer um pouco sobre o que é esse ponte para o futuro. A ponte para o futuro é desvincular o orçamento daquilo que é uma grande conquista do povo brasileiro, em que a Constituição brasileira, pela Constituição, é obrigado, no orçamento da União, ter os percentuais para a saúde e para a educação. O que se quer é aumentar o superávit primário, o que significa drenar recursos para o rentismo, para o sistema financeiro.
O que se quer é ameaçar direitos e conquistas. O que se quer é entregar um ativo como é o pré-sal, que é um ativo estratégico para o povo brasileiro, que vai garantir com que o Brasil esteja num patamar de investir 10% do PIB para a educação. O que está, por outro lado, acontecendo é que a consciência democrática do país, inclusive daqueles que, mesmo tendo críticas ao governo, aqueles que são oposição ao governo, percebem que o desfecho dessa crise é o retrocesso. Percebem que o desfecho dessa crise é tentar retirar um mandato legítimo de 50 milhões de brasileiros aqui na base, não é, de um golpe, sem fundamento legal e sem voto nas urnas, sem legitimidade. E é por isso que a população se espanta, não é, que paradoxalmente quem está querendo e quem está conduzindo o processo são os condutores, e especialmente na figura de Eduardo Cunha, alguém que precisa se explicar ao Ministério Público pela quantidade de denúncias, e inclusive que é réu de 7 processos, repito aqui, do Ministério Público. Por isso, e todos sabem aqui que essa sua reação foi de recebimento do impeachment, foi uma reação de vingança, porque o Partido dos Trabalhadores tinha se posicionado naquele mesmo dia, para poder votar no Conselho de Ética contra, né, ou melhor, pelo andamento do processo do presidente Eduardo Cunha para o plenário. É por isso que aqui digo, se a oposição quer impor a sua agenda, que ganhe as eleições, porque perderam a eleição em 2002 no segundo turno, perderam as eleições em 2006 no primeiro e segundo turno, perderam as eleições em 2010 no primeiro e segundo turno, perderam as eleições em 2014 no primeiro e segundo turno, e vão perder o terceiro turno agora, em 2016, em abril de 2016. Obrigado. Fala, deputado Daniel. 5 minutos. Senhor presidente, nós temos acompanhado ao longo desse debate um festival de discursos com conteúdo panfletário, com a tentativa de manter o palanque que encerrou na eleição de 2014. Aqui não está em discussão rumo de governo. Não está em discussão os programas que o governo encaminha para o país. Podemos ter um debate a fazer sobre isso. Podemos ter críticas, insuficiências, discutir a popularidade ou a impopularidade de um ou de outro governo. Mas este não é o lugar. Não é aqui, neste debate, que devemos propor esta abordagem. Está fora de tempo, está fora de lugar. E todos aqui que procuraram justificar razões para o impeachment se detiveram em torno dessas questões. Não é sem razão, é porque não há argumento técnico, jurídico para a proposição do impeachment. Este relatório é um capítulo no enredo traçado há algum tempo para continuar fazendo a disputa política que se encerrou em 2014. Este processo carece, como foi fartamente aqui surrado pelo ministro José Eduardo Cardoso. Chega a ser humilhante a comparação na abordagem jurídica apresentada pelo ministro e apresentada aqui pelo relator, com todo o respeito que tenho pelo deputado Jovair Arantes. Porque é exatamente este o debate central. O relatório não consegue apresentar uma linha que justifique o encaminhamento do impeachment com base na Constituição. Ele é evidentemente
flagrantemente carente de preceitos constitucionais. As premissas são ilegais, imoral, ilegítima a partir do mecanismo que foi utilizado para a sua aceitação. O presidente desta casa acatou a proposição do impeachment com base num sentimento de vingança, de retaliação. O Brasil inteiro acompanha e sabe disso. Depois de romper com a presidenta Dilma Rousseff, eu vi aqui discursos, inclusive consta no relatório. Ninguém confia na presidenta. Temos que pensar num novo Brasil. Alguém aqui pode imaginar que o presidente Cunha, que comanda este processo, que interfere na posição adotada hoje pelo vice-presidente da República, tem legitimidade, tem autoridade para falar num novo país, para falar em confiança? Qual confiança? E eu fico aqui realmente observando o discurso da oposição, de setores da oposição, do DEM, do PSDB, que ontem dizia que o principal problema do Brasil era o presidente Eduardo Cunha, que é réu no STF, esqueceu tudo. É o pacto da oposição de direita com Eduardo Cunha, com Michel Temer. É uma espécie de eleição indireta que se propõe para um quarto turno da disputa eleitoral. Não, isso o Brasil não quer. Isso não é saída para o Brasil. Isso não é novos rumos para o país. Por essa razão, senhor presidente, o PCdoB tem clareza. Se não tem fundamento jurídico, se não prevê na Constituição, é golpe. E o Brasil, senhor presidente, não aceita golpe. E é por isso que a consciência nacional de tantos brasileiros que viveu no passado e sabe o que significa golpes, não aceita, não tolera e não permitirá esse golpe. Não ao impeachment. Obrigado, deputado. Pela liderança do PSC, deputados André Moura e Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje o Brasil volta seus olhos para este colegiado, a quem foi confiada, primeiro, a missão de votar e aprovar a admissibilidade. Segundo, aqui estão os parlamentares que, tenho certeza, vão entrar para a história, ou para uma das mais belas páginas da história desse país, de cada um aqui, ou cada um vai manchar a sua história e vai manchar, logicamente, o seu futuro. Em nome do PSC, gostaria inicialmente de agradecer e parabenizar a condução de Vossa Excelência, deputado Rogério Rosso, enquanto presidente desta comissão. Agradecer aqui ao trabalho feito pelos deputados pastor Marcos Feliciano e Eduardo Bolsonaro, pela altivez com que eles aqui estiveram defendendo aqui o impeachment e atendendo o clamor do povo brasileiro. Deputado pastor Marcos Feliciano e Eduardo Bolsonaro, que são dois grandes líderes desse movimento nacional e que aqui verbalizaram a posição de toda a nossa bancada, que de forma unânime vota a favor do impeachment para dar um basta em todo esse esquema perverso de corrupção que existe no Brasil. Mas aqui, senhor presidente, contrariando a cantilena conspiratória do golpe, porque aqui não há golpe, aqui é impeachment, e se é impeachment, a justiça. O relatório do deputado Jovair Arantes aponta evidências documentais de que a presidente da República, de forma consciente, o que é pior, recorrente, mesmo tendo sido avisada pelo Tribunal de Contas da União, de forma recorrente, infringiu a lei de responsabilidade fiscal. Prezados colegas, apenas a simples e irrefutável constatação das chamadas pedaladas fiscais, admitidas pela própria presidente em diversas ocasiões, já serviria de forte base jurídica para justificar o seu afastamento do cargo, pois são uma burla à legislação brasileira. Na defesa da comissão especial, a presidente reafirmou as suas pedaladas fiscais. Não configuram
operações de crédito na forma determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, a quem a presidente quer enganar? A quem? Os fatos, porém, são claros. As pedaladas fiscais infringem, sim, a lei. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado pastor Marcos Feliciano, os argumentos da presidente estão desmascarados. A contratação ilegal de operações de créditos e abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional, usurpando, portanto, uma função, uma prerrogativa constitucional que é nossa, do Parlamento brasileiro, constitui grave violência à legislação em vigor. E por mais que se tente tapar o sol com a peneira, crime é crime. O processo de impeachment deve prosseguir, porquanto baseado apenas na conduta ilícita da própria presidente, que deu motivos jurídicos e políticos de sobra para o seu afastamento. Ninguém aqui criticou o relatório do deputado Jovair, ou poucos fizeram. Muitos criticaram o relator como uma prática que é peculiar daqueles, que não aceitam processo democrático e que vão, por exemplo, às redes sociais criticar os que são favoráveis ao impeachment. Os elogios tecidos por juristas, economistas ao relatório do deputado Jovair já falam por si só. Por outro lado, a máquina pública, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Marcos Feliciano, tem sido usada para financiar ataques aos membros desta comissão especial e aos parlamentares que aqui na Câmara Federal defendem o impeachment. A campanha suja, diferente do que tentam dizer, desvirtuar e inverter os papéis, na verdade a campanha suja visa detratar e desqualificar os favoráveis ao afastamento da presidente, chamados de golpistas. Mas, como bem disse aqui o deputado Francisquini, será que todo o povo brasileiro é golpista? Porque dividir para governar é uma prática dos que estão no poder. Mas o Brasil agora está unido para tirar aqueles que verdadeiramente estão dando um golpe no povo brasileiro. Então, como forma de esvaziar a atenção da opinião pública do que realmente importa, a prática do crime explorado pela presidente Dilma Rousseff. Nós temos ainda 2 minutos, daqui a pouco terá os 3 minutos do deputado Eduardo Bolsonaro, mas dizer que o que nós estamos aqui discutindo na comissão é apenas um dos problemas que nós temos que enfrentar. Mas temos o conjunto da obra, o conjunto do mensalão, o conjunto do petrolão, o conjunto da Lava Jato, da inflação, da recessão, do desemprego, mas depende de cada uma das senhoras e dos senhores deputados do destino do Brasil. Confio plenamente em que este colegiado não fará feio ante os olhos da nação que agora nos observa. Para além dos crimes praticados por este governo incorrigível, cuja incompetência levou o Brasil à bancarrota econômica, ao desemprego e à inflação. Ficou evidente que a prática da corrupção atenta contra a democracia. E aqui nós estamos para defender a democracia, para atender o clamor do povo brasileiro, o clamor da grande esmagadora vontade do povo brasileiro de dizer basta e dizer sim ao impeachment. Ficou aqui, neste governo, evidente que a prática de corrupção atenta contra a democracia foi uma prática recorrente desse governo ou desse desgoverno que aí está. Não podemos permitir, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado pastor Marcos Feliciano e o povo brasileiro que nos assiste agora, não podemos permitir a continuidade de um modelo político baseado na trambicagem e no embuste. A grande revolução, entre aspas, deste governo foi a revolução não do desenvolvimento econômico, não do desenvolvimento social, não de oportunidades e igualdades para todos, mas a grande revolução deste governo foi de apropriar-se do bem público em prol do interesse particular que deve ter o fim. E assim esperando, e viva... Com a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro, por 3 minutos.
Senhor presidente, eu peço licença aqui para ler um jornal, abre aspas. A posse do novo presidente da República será festejada em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, as igrejas vão arrepiar os sinos, as fábricas vão tocar as sirenes, as locomotivas vão apitar e os automóveis vão buzinar durante 3 minutos a partir das 13 horas. Jornal do Brasil, de 15 de abril de 64. Senhor presidente, eu tenho aqui do meu lado aqui também um documento, Diário do Congresso Nacional. Está aqui na Biblioteca do Congresso Nacional, de 2 de abril de 64, quando esse Congresso Nacional cassou o então presidente Jango. E, inclusive, na eleição de 9 de abril, o democrata Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco. Foram 361 votos no presidente Castelo Branco. E o que eu estou querendo dizer com isso aqui, senhor presidente? É que se deixarmos a esquerda seguir ditando a história, reescrevendo a história, já que em 2014 o senador Randolfo Rodrigues fez um projeto de decreto legislativo que anulou esse dia daqui, 2 de abril de 64, anulou essa sessão. Se nós deixarmos amanhã, prezado Feliciano, prezado André Moura, todos nós seremos taxados de golpistas, porque nessa mente doentia deles, de fato, eles creem que estamos sendo golpistas. E, senhor presidente, deixar aqui o meu maior receio. Eu tenho medo que muitos deputados aqui já tenham falado que, através de um tom de ameaça, que o novo governo não terá sossego caso ocorra impeachment. Eles estão muito melhores preparados do que no pré-64. Só via mais médicos é 1 bilhão e 300 milhões indo para Cuba. Sem contar aí os bilhões do Petrolão, hidrelétrica na Nicarágua, perdão de dívida de países africanos e aí por diante. E tudo sem autorização do Congresso Nacional. Ou seja, faço minha as palavras da doutora Janaína Pascoal. Sobram crimes de responsabilidade. Só não vê quem não quer, senhor presidente. E seguindo aqui para encaminhar para o final da minha fala, que resta pouco tempo, eu quero que o Brasil vá dar um grande exemplo, assim como deu a Venezuela recentemente, que colocou a maioria da oposição em seu Congresso, a Bolívia, que disse não a uma nova reeleição do presidente Evo Morales, ao Paraguai, que promoveu o impeachment de seu presidente, o pedófilo Sim Lugo, e colocou ele onde ele deveria, fora do governo. E hoje o Paraguai é o país que mais cresce. Então, senhor presidente, dizer aqui que a bancada do PSC está unida. E já que o meu amigo aqui, Marcelo Aro, não pôde fazer uso da palavra, ele gentilmente me cedeu aqui uma placa, da qual eu digo o seguinte: o impeachment vai acontecer. Presidente Dilma, tchau! Pela liderança do PPS, deputados Rubens Bueno e Alex Manente. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento do senhor ministro da AGU, Dr. Cardoso. E ao ouvir atentamente o seu pronunciamento, eu pude observar que o tempo passa e o PT continua o mesmo. Cinismo puro. O que nós vimos é que foi uma peça cínica apresentada pelo ministro da AGU. E esta peça cínica é não reconhecer o relatório do deputado Jovair Arantes como um relatório que mostra indícios passíveis de que haja um processo no Senado da República. O PT continua o mesmo. Do mensalão, quando o Procurador-Geral da República escreveu na denúncia ao Supremo Tribunal Federal, lá ele afirmou que o PT era uma organização criminosa, que chegou ao poder para lá se manter indefinidamente, custe o que custar. E o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia, processou os petistas e os condenou à prisão. O PT continua dizendo que não houve crime e faz dos seus condenados criminosos heróis nacionais. O PT continua o mesmo. Aí está aqui a narrativa que nós estamos ouvindo aqui. Eu cheguei aqui 9 horas da manhã. Estamos aqui há quase 9 horas. A cada hora, 300 trabalhadores são desempregados no Brasil. Quando fala
da fraude fiscal que não há crime estão mentindo cinicamente. E por que estão mentindo cinicamente? Porque não é só apenas a fraude fiscal, é a desorganização econômica do país. É a crise que nós estamos vivendo, com mais de 100 mil empresas que fecharam as portas, que faliram. São quase 2 milhões de desempregados em pouco tempo. Está chegando em 10 milhões de desempregados, graças às fraudes fiscais da presidente Dilma, que é crime de responsabilidade. Eu estava aqui em 2000, quando nós votamos a lei de responsabilidade fiscal, junto com o então deputado Jutaí Júnior e com tantos outros. E eu me lembro que lá o PT fez cavalo de batalha contra a lei do crime de responsabilidade, como foi contra o Plano Real. Sempre que tem projetos para o Brasil se organizar, crescer e se desenvolver, o PT está contra. Sempre contra. É o discurso populista para enganar, levar na boa-fé aqueles que vão nesse tipo de conversa que eles repetem uma narrativa várias vezes. É a escola de Goebbels da guerra, de Goebbels da Alemanha, da guerra de Hitler, de tudo o que aconteceu de pior no mundo. Esta narrativa aprenderam de tal forma que continuam a repetir todo dia e toda hora. Nós estamos vendo aqui o ministro vir e falar sobre dúvidas. Claro que é dúvida. E dúvida é indício. Se há indício, tem que ser processado. Ninguém está acima da lei. O maior exemplo deve partir da presidência da República. O maior exemplo deve partir da presidência da República. E não tentar obstruir a justiça com o decreto de nomeação do Lula, cuja polícia estava procurando. Até quando esta narrativa? Vamos votar pelo impeachment dela. Vamos aceitar aqui com o deputado Alex Manente, que é o nosso representante nesta comissão. Vamos a plenário para lá votar e dizer: o Senado que processe deu amplo direito à defesa e que faça o julgamento final. Esse é o nosso papel e nosso papel nós vamos concluir. Vamos fazê-lo e fazê-lo com zelo ao dinheiro público. Quando eu vejo o ministro falar de direito de defesa, de falar de economia, de falar de afastamento, qual é o problema? Ela não foi eleita para roubar, ela não foi eleita para desviar, ela não foi eleita para obstruir a justiça, ela não foi eleita para enganar o povo brasileiro no maior estelionato eleitoral da história. Ela não foi eleita para isto. Ela foi eleita para lá manter o exemplo e o zelo daqueles que chegam à presidência da República e deve dar uma contribuição para a história. O PT com Mensalão, com Petrolão, com Lula e Dilma entra para a história como partido e a organização mais corrupta da história do Brasil. E nós não vamos mais suportar essa narrativa cínica, mentirosa, daqueles que são desonestos ao afirmar esse tipo de coisa. Não é esse o caminho. Se o caminho é de unidade nacional, vamos buscar alguém que encontre esta unidade, que ajude a reconstruir o Brasil dos escombros que o PT está nos legando. Esse é o compromisso maior. Quando eu vi aqui o ministro falar da sua luta pela democracia contra a ditadura, ele acha que nós lutamos tanto contra a ditadura para alcançar a democracia, para que chegasse ao poder, lá com salvo-conduto, fizessem o que quisessem. Felizmente, a grande maioria do povo brasileiro está considerando que isso tem que acontecer o quanto antes, porque o que nós estamos vendo é o país, como mostrou o Banco Central. Aqui estão os volumes do Banco Central, aqui está o Fundo de Garantia do Trabalhador, que chegou a 60 bilhões de reais. Com as fraudes fiscais da presidente Dilma. Aqui estão as contas da Caixa Econômica Federal. Aqui estão as contas do Banco do Brasil. E aí você pega o boletim de escola da presidente Dilma. É só olhar aqui em 2010 e olhar atual. Tudo negativo. Como não bastasse o mínimo de ética, responsabilidade e respeito ao povo brasileiro. E é com esse respeito que nós vamos estar aqui para dizer a nossa posição em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Por isso, senhor presidente, impeachment, eu voto a favor.
Com a palavra o deputado Alex Manente, por 3 minutos. Senhor presidente, deputados, deputadas, primeiro agradecer a oportunidade do PPS, através do líder e toda a nossa bancada, de estar aqui representando, num momento histórico do nosso país, na Comissão Especial de Impeachment, e quero parabenizar a condução dos trabalhos feito em nome do presidente Rogério Rosso, que fez de fato um trabalho extremamente democrático, trabalhoso, unificou todas as forças para tentar colher o maior número de informações e chegar à decisão mais justa para o nosso país. Mas nós vivemos um momento histórico, primeiro, de não muita felicidade à população brasileira, que sofre a cada dia com o desemprego, com o arroxo salarial, com as dificuldades enfrentadas em todos os níveis da nossa economia, e que certamente, neste momento, com a consistência técnica que foi apresentada, do fundamento jurídico que existe na peça do pedido de impeachment, nós também temos a possibilidade de enxergar que as ruas vêm demonstrando o sentimento de mudança que o país deseja. É importante também colocar o tamanho da representação que esse Congresso, e especialmente essa comissão especial, tem nessa tarde, que será na noite de hoje, em votar a admissibilidade do pedido de impeachment. E eu, particularmente, presidente, deputados, venho da cidade de São Bernardo do Campo, cidade em que muitas pessoas no país imaginam que só existe a casa do Lula, quando na verdade lá tem 1 milhão de pessoas, trabalhadores que têm sofrido diariamente. E por onde percorremos, nos 4 cantos da cidade, em toda a região do Grande ABC Paulista, percebemos uma indignação com tudo que está ocorrendo no país. E por isso, nós estamos aqui para também honrar aquele cidadão e a cidadã do Grande ABC, mas em especial de São Bernardo, para mostrar que nós todos, na nossa cidade, no nosso país, queremos que o Brasil caminhe. E por isso, senhor presidente, o nosso partido PPS, de maneira unânime, 100% irá, nesta semana, no plenário da Câmara, votar a admissibilidade do pedido de impeachment, e nós aqui hoje vamos votar a favor do impeachment pela cidade de São Bernardo do Campo e pelo Brasil. Pela liderança do PHS, deputado Givaldo Carimbão. Senhor presidente, pediria, por gentileza, por obséquio, dividisse 8 minutos para mim e 2 para o deputado Pastor Eurico, que é o vice-líder do partido. Ok, como Vossa Excelência quiser. 8 e 2. 8 e 2, ele pediu 2. Eu quis colocar 3, ele pediu 2. Ok. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, nação brasileira. Eu tenho 58 anos de idade. Eu tenho 30 anos ininterruptos de mandato parlamentar. Fui 3 vezes vereador por Maceió, onde tive a honra de exercer dos prefeitos que ali passaram as lideranças de 5 prefeitos. Aqui nesta casa tenho 20 anos, onde 4 anos pelo PSB fiz oposição ao Fernando Henrique Cardoso, respeitoso, mas fizemos oposição. Depois, os meus 16 anos, entre Lula e Dilma, votei uma vez em Lula, votei 2 em Lula, votei uma em Dilma, votei 2 em Dilma. 4 vezes existia a liderança do governo Dilma Rousseff. Primeiro pelo PSB, segundo pelo PROS durante 3 vezes. E agora exerço mais uma vez a liderança pelo PHS. 10 vezes líder na minha trajetória política. Eu convivi, senhor presidente, em Alagoas, com o menestrel das Alagoas, o saudoso Teotônio Vilela. Naquele momento nós fomos às ruas pela Direta Já. Memorável campanha nacional, onde nós derramamos suor e sangue
pela liberdade do Brasil e pela democracia. Eu, já na minha infância, fazia política. Eu vivia a ditadura militar. Nós, aqui, muitos companheiros deputados, viveu a ditadura militar. E Deus o livre e guarde que volte uma ditadura para o Brasil. Se Deus quiser, jamais. Nós trabalhamos por uma eleição direta já. Memorável aqui, campanha, era Franco Montoro. Nós temos Ulisses Guimarães. Quantos ilustres brasileiros deram seu sangue e sua vida por uma democracia? Depois, quantas das vezes estive como professor Miguel Arraes e Eduardo Campos no PSB? 20 anos que militei. Aqui na esplanada dos ministérios, por quantas vezes nós não estávamos lá fora o FMI, onde o Brasil é signatário e sofria com o FMI. Obrigado, viu? Eu trabalhei para eleger um trabalhador, Lula, presidente do Brasil. Não podemos negar. Fernando Henrique Cardoso foi um governo super equilibrado, sério, um homem de bem. E havia um medo da nação brasileira, dos trabalhadores, empresários. Como seria o governo Lula? Suceder Fernando Henrique Cardoso. Lula elege presidente da República e consegue uns fatos inéditos, ser aplaudido pelos empresários e pelos trabalhadores neste país. Quantos avanços foi conseguido para o povo brasileiro, tanto aquele que tem o capital quanto tem o trabalho? Quantas conquistas sociais foi alcançado neste Brasil? Quantos pobres miseráveis moraram embaixo de uma ponte? E foi no governo Lula que se conseguiu trazer da miséria para a pobreza. Quantos milhões de brasileiros? Quem esperava em Alagoas, na minha Alagoas, em Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas, uma faculdade para engenharia e agora vai ter para medicina, vizinho com Paulo Afonso? Em São Miguel dos Campos, uma cidade pequena, teve avanços? Teve. O Lula, em 2 mandatos, ninguém tem dúvida do que o Lula fez pelo Brasil. A Dilma se elege presidente da República e de repente é presidente por 4 anos. E agora, presidente, eu quero entrar exatamente nesse detalhe para a nação brasileira entender, e os senhores deputados, a minha posição. Quando a presidente Dilma, no segundo mandato, há uma disputa acirrada entre 51% a 49%, sem dúvida, politicamente, há uma divergência meio a meio no Brasil entre o modelo até então do PSDB, disputando com o nosso querido ex-deputado federal, hoje senador da República. E hoje a presidente Dilma elege-se presidente da República. O que aconteceu, presidente? Chega uma Câmara Federal nova, de 513 deputados, mais de 250 são novos. Os minutos do pastor Eurico. Já vai terminar, faltam 2 minutos e 47 segundos para mim. Ok, por favor. Quando a presidente Dilma tem dificuldade de governar. Lênin já dizia, a política é o motor da economia. Ou seja, um carro sem motor, ele não funciona. Governar sem força política tem dificuldade de governar. Eu fui vereador, aqui tem vários ex-vereadores, deputados estaduais, deputado federal, que sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quando a presidente Dilma começou a ter dificuldades em apoio nesta casa, nas pautas bombas que todo mundo conhece. E aí começou a ver o declínio exatamente da política econômica, da política social. É verdade que nós estamos vivendo um desemprego acentuado. Agora, presidente, me parece, e aí uma frase que ali usou o companheiro, me parece que foi o líder do PP, Aguinaldo. Não existe impeachment para impopularidade, existe para impunidade. Ou seja, o que é que nós estamos vivendo hoje aqui, presidente? Uma falta de apoio político que obviamente interferiu na questão econômica, social, etc. Eu, deputado federal Givaldo Carimbão, registrei meu voto a semana passada. Votarei contra o impeachment. Porém, o Partido Humanista tem hoje 7 deputados e cada um será livre
para tomar a sua decisão. Cada deputado tem sua convicção e sua consciência. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, presidente. Estou feliz hoje, nesta casa, nesta sessão. Por quê? Eu não vi aqui ninguém diminuir o tom de uma discussão democrática. Me preocupei a semana passada, quando eu via deputado na tribuna dizer o seguinte: deputado está recebendo 400 mil, 800 mil, 1 milhão de reais, isto não é justo para homens de bem como tem nessa casa aqui. Se tem pessoas que se vendem, dê nome. Eu tenho 30 anos de mandato, não tenho um processo na minha vida. Se tem alguém com autoridade moral, senhor presidente, de dizer que voto pela minha consciência, aqui tem muitos homens de bem. E eu não vou admitir que alguém fique dizendo aí fora que deputado está vendendo por A, B ou C. Dê o nome, porque senão compromete toda a casa. E isto não contribui com a democracia brasileira, nem com a seriedade da política. Porquanto o PHS libera toda a sua bancada, mas eu particularmente votarei contra o impeachment por entender que a presidente Dilma, e quero fazer um apelo aos companheiros antes de encerrar. Está concluída. Estou concluindo dizendo o seguinte: espero que, qualquer que seja o resultado, que é democrático na próxima semana, que nós possamos dar a mão, porque quem está sofrendo é o povo lá embaixo. E o resultado nosso político aqui é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Obrigado, e nós temos responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pastor Eurico, Vossa Excelência, tem 2 minutos. Senhor presidente, bonito ouvirmos o discurso do nosso líder. É importante vermos que estamos liberados. E aí, estando liberado, o voto do líder, nós respeitamos, nós, os demais outros do PHS, estaremos dando o nosso voto pensando melhor para o Brasil. Quero parabenizar Vossa Excelência na condição de presidente pelo excelente trabalho, o relator, que consideramos uma pessoa que está sendo humilhado de muitas formas aqui, mas que fez um relevante trabalho. E dizer, senhor presidente, que os discursos são muitos, mas é válido salientar que o Brasil todo está aí hoje vivendo um momento de sofrimento. É válido aqui alguns mostrarem que muitas coisas foram feitas boas, mas justificar as coisas boas com as coisas erradas é difícil. O que eu vejo é que o senhor honesto Lula, o que eu tenho sempre repetido, ele chamou a própria presidente desonesta e ninguém foi contra ele nisso aí, quando ele chamou praticamente todos os cidadãos. Interessante é que parece que o PT quer exatamente colocar hoje esse governo na condição de um Robin Hood. Tira dos ricos para dar para os pobres. Mas esse Robin Hood chamado PT não tira só hoje ele tira dos pobres e tira dos ricos para exatamente enriquecer os seus aliados. É isso que o Brasil está vendo, a justiça está mostrando e, com certeza, muito mais o Brasil vai ver, porque estamos levantando um lençol que vai mostrar toda a sujeira que está por baixo nesse Brasil, praticado por tantos que estão dentro desse governo, onde lamentamos que eles aqui chegam e agridem a todos nós que somos a favor do impeachment. Quer queira, quer não, o impeachment vai ser feito. Para concluir, pela liderança... Esclarecimento, presidente. Não, 1 minuto. Não, 1 minuto. Marcelo Aro. É um esclarecimento muito rápido, presidente. 20 segundos. Tá bom, muito obrigado. Presidente, só esclarecer que no PHS somos 7 deputados, deixar muito claro para quem está nos assistindo que 5 deputados já são favoráveis ao impeachment. Só o Givaldo Caribão é contra e o outro é indeciso. Tem gente que quer deputado. Carimbar a sua história do lado errado do desgoverno. Obrigado, eu não e o PHS não, presidente. Obrigado, deputado. Eu não. Pela liderança do PV, deputado Leandre e deputado Evaí. Deputada. Desculpa, deputada, querida. Senhor presidente, meu nome foi citado, por gentileza. Eu gostaria... Não citei o nome, não. Não citei. Vossa Excelência tem 30 segundos. Muito obrigado, senhor presidente. Só quer dizer o seguinte: o que vem de baixo não me atinge. Só por deputado Leandro. Vossa Excelência, eu não sei o tempo que... 5 minutos. Ô, Carimbão, e a Vossa Excelência, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente,
por tão bem ter conduzido os trabalhos dessa comissão, sempre com ética e isenção, abrindo espaço para que todos aqui se manifestem e exponham seu ponto de vista. Parabéns pela sua postura. Para mim, que durante todas essas sessões ouvi a todos e a tudo o que disseram, faço o seguinte recorte. Por mais que ao relator foi recomendado fixar-se em um recorte muito restrito, muito bem fez Vossa Excelência quando não se furtou a avaliar todo o conjunto contido neste processo. Porque quando vemos fissuras em uma obra, muito fácil seria apenas fechá-las com massa corrida, corrigindo as imperfeições visíveis e assim imaginar que o problema foi solucionado. Mas como é sabido pela engenharia, se as fissuras de uma obra não forem avaliadas em sua profundidade para que as causas sejam detectadas e o problema devidamente sanado, essas simples fissuras poderão levar toda a edificação ao colapso. Entendo que para a abertura deste processo de investigação, Vossa Excelência, o relator, acertou em analisar na profundidade todo o conjunto da obra. Durante as viagens que faço para o interior do Paraná, cada cidade que visito, cada pequena localidade por onde passo, percebo as enormes dificuldades que as pessoas enfrentam, em especial na área da saúde. E é com indignação que vejo o sofrimento daqueles que precisam esperar até meses por um simples atendimento na área da saúde. As doenças, por exemplo, o câncer, continuam assolando a vida de milhões de pessoas todos os dias. Talvez algumas delas não tenham a oportunidade de estar aqui para saber a situação política do Brasil daqui a alguns meses. Enquanto isso, vemos o governo concentrar todos os seus esforços, inclusive financeiros, para manter-se no poder, quando deveria dar atenção às necessidades do povo brasileiro. O país está pagando um preço político, social e econômico muito alto. E os reflexos podem ser percebidos de forma muito clara em nossas cidades. As pessoas me perguntam, que país é esse, deputada, onde falta dinheiro para atender às necessidades da população, mas sobram escândalos que envolvem agentes públicos em casos de corrupção, envolvendo desvios na ordem de bilhões. Nessas horas... Respeito a palavra da deputada, por favor, gente. Obrigado. Nessas horas não consigo deixar de pensar que a maioria desses problemas não existiriam se não fosse tantos desvios do dinheiro público. Dinheiro que deveria ter sido gasto e usado para salvar a vida de milhares de brasileiros, melhorar a qualidade de vida das pessoas, sem a necessidade de criar um novo imposto, como é sempre a desculpa que nós temos aqui quando lutamos por mais recursos para a saúde. Algumas pessoas pregam que o impeachment não representa o fim dos nossos problemas, mas eu acredito que será o começo de uma nova história. A história de um país que não tolerará a impunidade nem a injustiça. Não tolerará mais a corrupção. Um país onde ser político significa ser servidor público e que os interesses sejam únicos e exclusivamente os interesses da nação. Um país onde os brasileiros e brasileiras estarão vigilantes e cobrarão de seus governantes uma prestação de serviço justa e de qualidade, sempre, porque cabe sempre a todos nós sermos guardiões do patrimônio público, bem como sermos exemplo de tudo aquilo que cobramos dos outros. É por esse Brasil que sou favorável à abertura do processo de investigação do crime de responsabilidade cometido pela Presidenta da República, para que as denúncias possam ser investigadas e apuradas em profundidades no Senado Federal, pois tenho certeza que não se tratam de simples fissuras que podem ser corrigidas com massa corrida. Tratam-se de denúncias graves que podem levar ao comprometimento de toda a estrutura do país. Muito obrigado, presidente, e parabéns mais uma vez pela sua comissão. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Evair de Mello. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, nosso relator, caros colegas deputados. Primeiro, presidente, parabenizá-lo pela forma inteligente e racional que está conduzindo os nossos trabalhos. Parabenizar o nosso relator pela qualidade e quantidade de informações preciosas que colocou no seu relatório. Mas aqui, senhor presidente, quero e preciso representar 2 sentimentos. Um do Partido Verde e o outro dos capixabas, que juntos
me possibilitaram estar aqui no Parlamento e representá-los nessa comissão, com a responsabilidade de falar por todos e também por registrar a indignação dos capixabas com esse governo. Estamos convencidos do crime. Portanto, não há muito mais o que descrever, narrar sobre essa maldade que fizeram com o povo brasileiro. Estamos horrorizados com a premeditação desse crime. Estamos escandalizados com as sequelas deixadas. Um crime cruel, do silêncio da premeditação ao barulho das sequelas. Neste final de semana, senhor presidente, como de hábito, andei pelo interior do estado do Espírito Santo e também pela nossa grande Vitória. Quase que como música, ouvi um só som. Deputado, precisamos de oxigênio, estamos asfixiados. Esse governo tirou o sonho de pais e mães de famílias. Esse governo sangrou os pequenos e médios empresários. Esse governo não respeita quem produz e gera empregos. Esse governo está asfixiando a nossa agricultura. Esse governo destruiu o sistema de saúde brasileiro. A educação, que tinha até um bom escopo inicial, foi desmantelada por equívocos de gestão, afetando os resultados da nossa ciência e tecnologia, prejudicando milhares de estudantes e matando sonhos. Esse governo quebrou contratos, não cumpriu acordos e nos trouxe muitas inseguranças jurídicas. Não basta a peça do impeachment a esta presidenta. É preciso abolir de uma vez por todas a corrupção desse país, em todas as esferas. A corrupção é um câncer que tem andado no serviço público brasileiro e esse mal não pode continuar em nossas vidas. Quero deixar claros aos capixabas que já sabiam que esse governo não ia dar em nada. Olha os resultados das eleições no estado do Espírito Santo, primeiro e segundo turno. Deixar claros, então, aos capixabas dos brasileiros: o voto pelo impeachment é unanimidade na bancada verde e está pautada nos valores, nos princípios dos nossos partidos que nos motivam. Nós não somos liderados por forças ocultas. Não temos nenhum acordo de gabinete. Temos compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Esse parlamento deve construir pontes, porém essas pontes precisam ser construídas em bases sólidas e não em cima de boias que possam ficar flutuando nas águas da conveniência. Senhor presidente, o bom governo é virtuoso, pratica caridade. O mau governo é diabólico, pratica avareza, vangloria o mal. O mau governo é cruel e pratica a traição. O furor, a divisão e a guerra. Já nos retratava nas suas pinturas Ambrogo Lorenzetti, ainda no século XIV, que perfeitamente retrata esse momento do Brasil. O Partido Verde e os capixabas não comungam com esse mau governo. Por tudo isso, em nome dos capixabas, em nome do orgulhoso povo do Espírito Santo, nós nos manifestamos pela admissibilidade da denúncia. E tenho a certeza que no novo governo, não pela oposição, mas continuidade de boa parte da peça que fez parte do processo eleitoral, estaremos enérgicos e acompanhando, nos rigores da lei, a boa prática da política para o bem dos brasileiros. Muito obrigado. Com a palavra, a liderança do PSOL, deputados Glauber Braga com 7 minutos, Ivan Valente com 3 minutos. É o contrário, presidente. Ao contrário? Isso. Ok, perdão. Deputado Ivan. Eu 3 minutos, depois o deputado Ivan 7 minutos. Glauber com 3 e Ivan com 7. Presidente, deputados, deputadas, não é possível que nessa comissão ninguém vá se referir ao áudio que o vice-presidente da República, Michel Temer, encaminhou aos deputados do PMDB, onde, entre outras coisas, ele diz: para não enganar ninguém, a ideia é que vamos ter muitos sacrifícios pela frente. Sem sacrifícios, nós não conseguiremos avançar. A que sacrifícios o vice-presidente da República se refere?
Os 10 milhões de desempregados. Não, o deputado tem, Ele tem que ter toda a oportunidade de dizer ao povo brasileiro se ele está se referindo em relação a esse sacrifício, a chamada reforma trabalhista, entre aspas, mas que é fazer com que prevaleça o negociado sobre o legislado, passando por cima da consolidação das leis do trabalho. Deputados e deputadas, órgãos de imprensa disseram o seguinte: desmoralizado por propinas e contas secretas na Suíça, Cunha, com sua presença, contamina a lisura do impeachment. Foram órgãos de imprensa que disseram, nesse caso, a revista Veja. PSDB blinda Michel Temer. Não somos nós que estamos dizendo, quem disse foi o jornal O Estado de São Paulo. Ao falar sobre o assunto nesta quarta, Alderney relatou ter dificuldades para indicar os nomes do DEM para a comissão especial, se referindo à comissão especial de Michel Temer. Os parlamentares da legenda não querem ser indicados. Com áudio do vice-presidente da República, a declaração de líderes de partidos da oposição de direita. Está claro que o que está acontecendo na Câmara dos Deputados com a articulação do vice-presidente é um acordão. E nesse acordão o PSOL não entra. É exatamente por esse motivo que nós do PSOL votamos não ao impeachment. Nós do PSOL votamos não ao acordão que está sendo costurado. Os deputados que disseram que tem que prestar contas aos seus filhos, eu tenho certeza que terão que prestar contas aos seus filhos. São a favor ou não do acordão que está sendo costurado pelo vice-presidente da República? Os senhores e as senhoras vão ter que responder a essa pergunta a todos os brasileiros. Com a palavra, o deputado Ivan Valente, por 7 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria só adendar a que o deputado Glauber colocou o seguinte: ninguém tocou, além do áudio vazado, sem querer, querendo, do senhor Michel Temer, para acenar para o acordo de cargos também e distribuições posterior. Ninguém falou do Datafolha, que saiu no sábado à noite. Datafolha falou o seguinte: o senhor Michel Temer, pesquisado, tem 1% dos votos. O senhor Michel Temer quer 58% querem o seu impeachment. E a sua renúncia é igual à da presidente Dilma, 60%. E é ele que saiu na frente aqui, dando, como disse o jornalista Igor Dielov, um monumental tiro no pé. Porque, na verdade, ele estava testando como ele se dirigiria à nação antes da hora. Teve um que sentou na cadeira antes da hora, chamava Fernando Henrique Cardoso, e perdeu para o Jânio Quadros. Perdeu para Jânio Quadros. Ele está sentando na cadeira antes da hora, o senhor Michel Temer. Ele é vice-presidente. Ele precisa manter a postura do cargo. Ele não pode trabalhar como um golpista e um conspirador. É isso que tem que ser dito aqui. E mais, tem 2 presos e condenados na Lava Jato. O senhor João Henriques e o senhor Zelada, que foram indicados por ele, segundo os investigadores da Lava Jato. E tem muito a dizer e vão fazer delação premiada. Eu quero entender o seguinte: todos os outros, o PSDB fechou questão com o Temer na sexta-feira e caiu 10 pontos no dia seguinte no Datafolha. O senhor Aécio Neves foi para 17%. O acordo está costurado, é vergonhoso, é escandaloso. Qual é a proposta do acordo? O que o povo brasileiro vai ganhar? Eu quero entender o seguinte: esses que vão para a rua hoje para dizer não a Dilma, irão para a rua amanhã dizer sim ao Temer? Essa é a pergunta.
não irão para a rua para pedir mais ajuste fiscal, não irão para a rua para pedir mais reforma trabalhista e previdenciária para tirar direitos dos trabalhadores. Você votou nele? Não irão para a rua para dizer, olhem, na verdade o que está se costurando aqui é abafar a Operação Lava Jato. Ou ninguém sabe que os líderes principais do PMDB também estão investigados na Lava Jato. E se vocês quiserem, eu canto os nomes aqui. Senhor Eduardo Cunha, número 1, dirige a Câmara dos Deputados e vai dirigir o processo de impeachment. Senhor Renan Calheiros, dirige o Senado Federal. Senhor Romero Jucá, presidente nacional do PMDB. Distribuidor dos cargos do Temer. Todos esses, Jader Barbalho, Raupe, que era o ex-presidente. Ora, é com esses que vocês querem fazer a democracia no Brasil? Vocês querem enganar quem aqui? Mais do que isso, tem um muro aqui na esplanada. Aqui nós não estamos discutindo. Veja, aqui se fala de um partido de oposição programática, democrática e de esquerda que não recebe dinheiro de empreiteira. Deputado, vocês recebem dinheiro de empreiteira. Deputado, obrigado. Quer que eu passe a lista dos quem recebeu de empreiteira? Que está na CPI da Petrobras? Que está em todos os partidos? Ou vou passar, o Otávio Azevedo tem o nome do PSDB também. Vocês sabem disso. As empreiteiras, os fornecedores, o agronegócio que dão dinheiro para vocês. Vocês não têm moral. E muitos aqui que desertaram tinham muitos cargos no governo. A pessoa não quer cargo no governo, não quer emenda, não quer nada. Só quer dizer o seguinte, eu quero democracia, eu não quero golpe. Pedalada fiscal não caça ninguém. O jornalista Marcelo Coelho hoje analisa as pedaladas fiscais. E o faz muito bem. Porque ele vai falar que a lei de responsabilidade fiscal foi introduzida também como causa do impeachment. E ele fala, olha só, um presidente pode ser cassado por crime de responsabilidade por roubo claro, explícito, provado, como foi no caso do Collor. Ele pode, se ele declarar guerra a outra nação sem consultar o Congresso Nacional, ele pode ser cassado por isso. Tentar dar golpe de Estado ou fechar o Congresso Nacional, tudo isso. Por pedalada fiscal, ele diz, é jogar bomba atômica para matar mosca. É disso que se trata. Essa fantasia que foi criada, essa fantasia que o relator investigou, que o TCU mandou para cá, mas o Congresso não julgou. Então não tem crime de responsabilidade julgado pelo Congresso Nacional. Tudo isso foi um grande álibi. A palavra é essa, álibi para mudar para pior. Então, é melhor manter a democracia, porque isso manchará a história do Brasil. E eu entendo que cada parlamentar aqui não vai querer ficar com a pecha de golpista. Cada parlamentar sabe como é que quer entrar para a história. E mais, cinismo e hipocrisia é manter o senhor Eduardo Cunha na presidência dessa casa e deixar ele conduzir o processo de impeachment. Por que os líderes do acordo retiram o senhor Eduardo Cunha de lá? Ele marcou sessão para as 9 horas. Isso é inadmissível. Por isso, senhor presidente, nós não podemos concordar com política neoliberal, nem da Dilma, nem do Temer, nem do PSDB, que retira direitos dos trabalhadores. Nós queremos distribuir renda no nosso país. Não queremos mais sacrifício para a classe trabalhadora brasileira. Isso que está sendo feito é mais sacrifício, é menos democracia e é um golpe institucional que nós não vamos admitir do pessoal. A cada hora que a presidente Dilma está no poder, se perdem no Brasil 292 empregos. Pela liderança do PROS, deputado Odorico Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, inicialmente, presidente, gostaria de falar que em relação ao meu partido, nós da bancada do PROS temos a franca compreensão da necessidade da boa convivência com a divergência de opinião
e o exercício saudável e enriquecedor do contraditório. Por isso, a nossa bancada tem respeitado as opiniões. À luz do que Voltaire falava, podemos discordar, mas defendemos até o fim o direito de opinião, de voz de cada um. O trabalho partidário agora é dialogar de forma plural, para que conseguimos construir mais próximo à unidade partidária em plenário. Posto isso, encaminhamos a liberação da bancada para a votação específica nessa comissão e, naturalmente, não se constitui em caráter definitivo para o processo final de resolução do impeachment. E aí, senhor presidente, eu gostaria, como fala um grande cientista argentino, o poder exercido por um presidente da República, por favor, do ponto de vista técnico, administrativo e político. Temos a clara certeza de que um processo de impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Começo o meu pronunciamento dessa forma para que essa comissão, seus representantes, a imprensa presente, todos os brasileiros e brasileiras, tenham a real dimensão do risco que a democracia brasileira e a Constituição de 1988 correm nesse processo. O que está se colocando muitas vezes aqui na casa, o que está se colocando nessa comissão como crime de responsabilidade relacionado aos decreto suplementar, literalmente, isso não constitui crime. Eu fui gestor por mais de 20 anos. E todos os prefeitos desse país, de norte a sul, de leste a oeste, todos os governadores e todos os presidentes da República, com a peça orçamentária à sua mão, a própria peça, a própria lei que cria o orçamento, já dá ao gestor a capacidade de editar crédito suplementar, que são muito conhecidos como os decretos não numerados, porque os decretos numerados são os decretos que regulamentam a estruturação do Estado. Isso, sem dúvida nenhuma, os decretos foram editados e autorizados pela própria lei 13.080 de 2015 e o artigo 4 da lei 13.115 de 2015. O governo federal contingenciou mais de 80 bilhões de despesas discricionárias em 2015. O governo criou mecanismos, e muitos deles relacionados a, inclusive, orientações do TCU, como é o caso do Ministério da Educação, como prioridade para isso. Por isso, sem dúvida nenhuma, em relação aos decretos não numerados, nós não temos aí classificado um crime de responsabilidade. A outra questão importante diz respeito à questão das contas suplemento, no caso do Plano Safra. Veja só, se o governo contrata os bancos para serviços, que muitas vezes, no caso especificamente do Plano Safra, onde o governo não tem como adivinhar onde vai ter seca, onde não vai, há um encontro de contas que, sem dúvida nenhuma, nesse encontro de contas é natural na relação que o governo tem com os bancos, isso não se classificando como uma operação de crédito. Por isso, a questão do Plano Safra também não consideramos, no nosso caso, que houve má-fé do governo, muito pelo contrário, faz parte de uma rotina que foi praticada por todos os presidentes da República que antecederam a presidenta Dilma. Sobre a questão da punição retroativa, também entendemos que não há, ou seja, não há discussão jurídica respaldada por órgãos técnicos, não existe dolo, e sem dolo não existe crime de responsabilidade, que a prática sempre ocorreu em todas as esferas do governo, e o próprio Tribunal de Contas fez uma revisão da sua jurisprudência, do seu acordo, e a partir do acordo do TCU, o governo deixou de editar. E aí, sem dúvida nenhuma, o que temos que ter clareza nesse momento é o risco do país viver um golpe. Um golpe jamais é esquecido por aqueles que sofrem. A utilização banal do impeachment, instrumento excepcional, trará uma profunda insegurança jurídica ao país. Passaremos a ter, a partir de interesses diferentes e espúrios, uma forte indústria do impeachment no Brasil.
desde prefeitos, governadores, presidente da República, em caso de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal ou de qualquer razão banal. Nós podemos ter no Brasil a indústria do impeachment. Isso é que nós queremos ter que chamar a atenção nesse momento. Não podemos banalizar essa ferramenta. Aqui eu gostaria de citar Maquiavel, quando ele diz que o principado é estabelecido pelo povo ou pelos grandes, segundo a oportunidade que tiver uma destas partes. Percebendo os grandes que não podem resistir ao povo, começam a dar reputação e a um dos seus elementos fazem o príncipe. O poder sobre a sua sombra, satisfazer seus apetites. Maquiavel escreveu isso há 5 séculos atrás, mas parece que ele se debruçou sobre o texto ainda deste ano, ao deparar com a orquestração de alguns setores da elite brasileira que não aceitam os avanços que nós tivemos nos últimos anos, que não aceitam a democracia, que não aceitam o resultado da eleição de 2014 e querem puxar no tapetão a questão do impeachment, voltando para a legitimidade do governo golpista. Que segurança terão os investidores, os governos estrangeiros, parceiro diante de um país que pode ter, num pressuposto, num pretexto jurídico, um falso jurídico para afastar o presidente da República, sem substância legal, só para conquistar poder pelo poder. Sem eleição direta, sem vontade popular, sem democracia. Como seremos respeitados internacionalmente dessa forma? A presidenta Dilma não cometeu um crime de responsabilidade. Por isso, o pedido de impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. O golpe não passará e o Brasil continuará a seguir o seu curso natural do caminho da democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do Rede, deputado Aliel Machado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, o relator, eu gostaria